Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Meus queridos irmãos e irmãs, com muita alegria nessa manhã, eu quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Que alegria estarmos aqui reunidos em nome de Jesus, tanto aqui no templo físico, quanto através do nosso culto online, para juntos louvarmos e bendizermos ao nome de Jesus. E é maravilhoso, irmãos, sabermos que podemos nos reunir aqui nessa manhã, na confiança de que não apenas Deus já está falando conosco através de cada um dos atos desse culto divino, mas que certamente Deus ainda tem uma palavra reservada aos nossos corações nessa manhã. Eu quero, em nome de Jesus, convidá-lo a que você possa abrir a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, na carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 1, e leremos os versículos de número 1 até o versículo de número 7. Texto que já foi mencionado na leitura devocional no começo desse culto divino. E repetiremos agora mais uma vez a leitura da carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 1. Leremos os versículos de número 1 a 7. Quantos irmãos encontraram o texto da palavra do Senhor podem dizer um amém? Amém. Eu leio na Nova Versão Internacional. E o texto da palavra do Senhor nosso Deus nos diz o seguinte: Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual foi prometido por ele de antemão, por meio dos seus profetas, nas Escrituras Sagradas, acerca de seu filho que, como homem, era descendente de Davi, e que mediante o Espírito de santidade, foi declarado Filho de Deus com poder, pela ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Por meio dele e por causa do seu nome, recebemos graça e apostolado para chamar dentre todas as nações um povo para a obediência que vem pela fé. E vocês também estão entre os chamados para pertencerem a Jesus Cristo. A todos os que estão em Roma, são amados de Deus e chamados para serem santos. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. A igreja pode glorificar ao nome do Senhor por causa dessa palavra. Glorificado seja o nome de Jesus. Meus queridos e meus amados irmãos, nessa manhã eu quero, com muito temor e tremor, falar a vocês a respeito das boas notícias do Evangelho e a respeito da nossa transformação pessoal. E eu quero justamente começar falando a respeito de notícias. Notícias são informações sobre algo ou alguém que tem o poder determinante de influenciar, de mudar de maneira drástica as nossas vidas. O que são notícias? Notícias são essas informações que têm essa capacidade de intervir, de transformar, de modular os rumos da nossa existência. Sejam notícias boas ou sejam notícias ruins, notícias têm a possibilidade de mexer profundamente com a vida da gente. Sejam notícias pequenas, comuns do dia a dia, ou sejam notícias grandes, marcantes, notícias podem, do dia para a noite, alterar as nossas emoções, o ânimo do nosso espírito, a alterar a nossa vida de trabalho, a nossa economia, a nossa família, inclusive alterar o nosso futuro. Pense, por exemplo, comigo, na notícia a respeito do nascimento de um bebê. Quando um casal declara um para o outro, ou quando um casal declara para a sua família, vai nascer um bebê. Essa notícia traz alegria, traz contentamento, traz júbilo. Mas considere também, por exemplo, a notícia de um falecimento de um ente querido. Quando a gente sabe de um parente, de um pai, de uma mãe que morreu, que perdeu a vida, isso traz para nós dor, tristeza, lágrimas. Ou considere, por exemplo, a possibilidade de receber a notícia de ter passado num concurso. A notícia de ser, quem sabe, demitido. A notícia de um casamento, de um pedido de noivado e de casamento. Ou quem sabe, pior, a notícia de uma dívida que você não sabia que tinha.
E quando eu pensava a respeito de notícias, eu me lembrava que há alguns anos atrás, eu e a minha família, nós recebemos algumas notícias. Na verdade, algumas notícias ruins. Primeiro que o meu irmão mais novo, com cerca de 7, 8 anos de idade, ele foi diagnosticado com câncer, com leucemia. E poucos anos depois, a minha irmã do meio foi diagnosticada também com uma doença autoimune. E pela misericórdia de Deus, o meu irmão que foi diagnosticado com câncer, passou por um processo de quimioterapia, de tratamento, e depois de alguns anos ele foi curado, e hoje está completamente curado, para a honra e glória do Senhor Jesus. Mas, pela misericórdia de Deus também, por outro lado, a minha irmã ainda hoje não foi curada, mas está lutando, está levando a vida com essa doença. Notícias, seja de coisas boas, sejam de coisas ruins, e que alteram a vida da gente completamente. Depois que essas notícias de doença chegaram lá em casa, mudaram significativamente o modo como a gente vê uns aos outros, como a gente gasta o nosso tempo, como a gente gasta a nossa energia, o nosso dinheiro. Notícias têm esse poder, essa capacidade de mexer com a gente, de mudar com a vida da gente. E talvez nessa manhã eu esteja falando a pessoas que nos últimos dias, nas últimas semanas, nos últimos meses, receberam algumas dessas notícias, sejam notícias boas ou sejam notícias ruins, e a partir dessas notícias que você recebeu, a sua vida está sendo transformada, a sua vida está sendo mudada. Ou talvez você que está aqui nessa manhã, seja alguém que esteja esperando receber uma notícia, seja uma notícia boa, ou seja também uma notícia ruim. Ou talvez ainda, talvez entre nós exista aqui pessoas que nem sequer esperam receber uma notícia, mas quem sabe, nos próximos dias, nas próximas semanas, nos próximos meses, vão receber uma notícia, vão receber uma informação, seja ela boa, seja ela negativa. As notícias fazem parte da nossa vida, e quando as notícias, sejam boas ou ruins, sejam pequenas ou grandes, elas trazem mudança e transformação nas nossas vidas. Entretanto, nessa manhã, em nome de Jesus, eu quero falar à igreja de Jesus a respeito de uma notícia, mas não de uma notícia qualquer. Eu quero falar aos irmãos nessa manhã, não a respeito de uma notícia ruim, ou a respeito de uma notícia que é uma probabilidade, um fato que talvez possa acontecer, mas eu quero compartilhar com a igreja de Jesus a respeito da notícia mais importante e extraordinária de toda a história da humanidade. E que notícia é essa? É a notícia das boas novas do Evangelho de Jesus. Aliás, a palavra evangelho, do grego evangelion, significa exatamente isso, boas notícias. E essa boa notícia do evangelho não é uma notícia do que vai acontecer. Essa boa notícia do evangelho não é algo que poderá no futuro, quem sabe, ocorrer. Pelo contrário, a Bíblia declara que essa boa notícia é uma boa notícia que já aconteceu. E porque ela já aconteceu, a nossa vida foi e pode ser completamente transformada por essa notícia. Se é verdade, meus irmãos, que notícias têm a capacidade de mexer com a vida da gente, a boa notícia do Evangelho de Jesus tem o poder de transformar plena e definitivamente a nossa existência. Quantos creem assim em nome de Jesus? Eu creio. E eu sei que nessa manhã, meus irmãos, eu estou falando basicamente a dois grupos. Primeiro, o grupo daqueles que já ouviram a respeito dessa boa notícia. Eu falo aqui a irmãos que têm muitos anos de fé, de caminhada com Deus na igreja, e que já ouviram por diversas e diversas vezes a pregação desse evangelho das boas novas. Mas eu sei também que nessa manhã eu falo a pessoas que sequer ouviram uma primeira vez, ou quem sabe se ouviram, não entenderam ainda adequadamente a respeito desse evangelho. Mas independente de qual dos dois grupos eu e você façamos
parte. O fato é que nós precisamos, como crentes em Jesus, como igreja de Cristo, vez por outra, relembrarmos e redescobrirmos o poder dessas boas notícias para a vida da gente. E por que a gente precisa fazer isso? Basicamente por duas coisas. Primeiro, porque diariamente nós somos bombardeados por tantas más notícias, falsas notícias, notícias temporais de valores menores, que acabam determinando a vida da gente, influenciando o modo como a gente vive. Mas também, por outro lado, em segundo lugar, é pelo fato de que hoje existem muitas deturpações dessa boa notícia. Há tantos evangelhos da autoajuda, da prosperidade, do misticismo, do legalismo, que é necessário voltarmos uma vez mais ao evangelho puro e genuíno de Jesus. É por isso, meus irmãos, que nunca será demais. É por isso que nunca será demasiado. É por isso que nunca será bastante falarmos e falarmos novamente a respeito das boas notícias que podem, total e definitivamente, mudar a história das nossas vidas. Glorificado seja o nome de Jesus. E nessa manhã, eu quero falar aos irmãos a respeito das boas novas do Evangelho de Jesus, justamente a partir desse texto de Paulo aos Romanos. A carta de Paulo aos Romanos nada mais e nada menos é do que um grande discurso, um grande argumento em favor da boa notícia do Evangelho de Jesus. Não por acaso, a epístola de Paulo aos Romanos tem sido considerada, tem sido chamada o Evangelho segundo Paulo, porque é exatamente em Romanos que Paulo vai se dedicar, que Paulo vai esmiuçar, que Paulo vai entrar em detalhes a respeito da explicação, da explanação, a respeito das boas notícias do Evangelho de Jesus. E essas palavras que Paulo trabalha em Romanos, elas são tão importantes, tão marcantes, não apenas para a tradição bíblica, mas para a história da igreja, que quando nós estudamos o passado, quando nós estudamos a história do cristianismo, a gente vai ver que a conversão dos grandes homens de Deus na história, homens como Agostinho no século IV, homens como Martinho Lutero no século XVI, homens como John Wesley no século XVIII, foram profundamente transformadas através da leitura de Romanos. Se você lê a biografia de cada um desses personagens que eu estou dizendo para vocês, o ponto de virada de conversão da vida desses homens que Deus levantou, foi justamente o texto de Paulo em Romanos. É por isso que esse texto, ele é tão precioso e maravilhoso, e é justamente esse texto que nessa manhã, em o nome de Jesus, eu quero convidar você, a que juntos nós possamos rapidamente caminhar por ele, na intenção ou no objetivo, de tentar identificar algumas verdades ou lições que Paulo quer compartilhar conosco, a respeito das boas notícias do Evangelho de Jesus. E a primeira coisa que eu já quero chamar a sua atenção, a primeira coisa que eu quero lhe convidar a perceber comigo, é que nesses 7 versículos que já foram lidos aqui nessa noite, nós vamos, se observarmos com atenção, encontrar pelo menos 5 elementos que Paulo vai trabalhar a respeito da boa notícia do Evangelho. Primeiro, Paulo nos fala sobre a natureza do Evangelho. Também nesse texto, Paulo vai nos falar sobre o contexto do Evangelho. Ainda nesse texto, Paulo vai nos falar sobre o conteúdo do Evangelho. E por fim, Paulo vai falar da resposta, e Paulo também vai falar dos resultados que o Evangelho deve produzir nas nossas vidas. Então, em nome de Jesus, eu quero pedir que você possa permanecer com a sua Bíblia aberta, para que juntos nós possamos caminhar nesse texto, na intenção de identificarmos essas lições que Paulo nos ensina a respeito do Evangelho de Jesus. E a primeira questão, o primeiro ponto que eu quero destacar com os irmãos, é a respeito da natureza dessas boas notícias. Qual é a natureza dessas boas notícias que Paulo compartilha em Romanos? Em primeiro lugar, o que nós podemos identificar é que as boas notícias nos declaram que o Evangelho tem a sua origem em Deus. Perceba comigo a parte C do versículo de número 1, quando Paulo declara que esse Evangelho é o Evangelho de
Deus, é o evangelho de Deus. Perceba que a primeira declaração que Paulo faz nesse texto é justamente a respeito da fonte dessa boa notícia. Em outras palavras, Paulo está dizendo que essa boa notícia não é uma notícia boa, porque vem da estrutura bélico-militar do César Romano. Essa notícia ela não é boa, porque ela é uma revelação de um profeta das religiões pagãs gregas. Essa notícia não é uma notícia boa, porque ela reflete uma ideologia partidária, um sistema financeiro ou um guru espiritual. Pelo contrário, essa boa notícia é a boa notícia para nós, porque essa boa notícia vem do próprio Deus. Essa boa notícia vem do Criador do universo, não vem de homens, não vem de sistemas, não vem de estruturas mundanas, mas vem do próprio Criador do universo. Isso significa, meus irmãos, que nós não estamos diante de uma notícia qualquer, porque se nós estivéssemos diante de uma boa notícia, propagada, compartilhada por qualquer outra pessoa, que não fosse Deus, nós poderíamos simplesmente desconsiderá-la. Mas pelo fato dessa boa notícia, desse evangelho ser o evangelho de Deus, nós precisamos atentar. Mas em segundo lugar, ainda no versículo de número 1, as boas notícias nos revelam que o evangelho envolve uma ação de Deus. Nessa declaração, evangelho de Deus está explícito, não apenas de que o evangelho vem de Deus, mas de que o evangelho é uma ação de Deus. Perceba que Paulo está falando que o evangelho não é algo decorrente da ação humana, ou de poderes temporais, ou de poderes espirituais. Pelo contrário, essa boa notícia não tem apenas a sua fonte de origem em Deus, mas essa boa notícia tem Deus como o agente ativo que opera e realiza essa boa notícia em nós. E eu cito a igreja de Jesus nessa manhã, o texto, por exemplo, de 1 Coríntios, capítulo de número 1, versículo de número 30. Veja que, de maneira explícita, Paulo vai declarar a agência de Deus na boa notícia do evangelho por nós. Veja o que Paulo diz: é, porém, por iniciativa dele, que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós, isto é, justiça, santidade e redenção. Glorificado seja o nome de Jesus. Meus irmãos, o evangelho não fala do nosso esforço pessoal de nos achegarmos diante de Deus. O evangelho não nos fala da religião que, pelos seus próprios méritos, quer alcançar a graça divina. O evangelho fala de um Deus amoroso. O evangelho fala de um Deus misericordioso, que tomou Ele mesmo a decisão para que essa boa notícia fosse boa notícia para mim e para você. Glorificado seja o nome de Jesus. E se nós estamos aqui nessa manhã, meus irmãos, é porque antes de qualquer coisa, Deus tomou a iniciativa. Foi Ele que deu o primeiro passo. Foi Ele que de antemão agiu na tua vida, no teu coração, na tua casa, na tua família, e te trouxe aqui para que você pudesse ouvir esse evangelho da salvação. Eu não sei se você pode comigo levantar uma de suas mãos aos céus e glorificar ao nome de Jesus por causa disso. Porque o evangelho não tem, ou não diz respeito a respeito de nós, do que fizemos, do que realizamos, mas do que Deus em Cristo faz por nós. Glorificado seja o nome de Jesus. Mas em segundo lugar, esse texto de Romanos nos fala não apenas da natureza, mas nos fala também do contexto das boas novas. E aqui eu quero ler com vocês o versículo de número 2 de Romanos, capítulo 1, versículo de número 2. E aqui nós aprendemos a seguinte lição: o evangelho das boas novas se insere no contexto mais amplo do enredo da salvação de toda a Escritura. Perceba o que Paulo diz no versículo de número 2: ao qual antes havia prometido pelos seus profetas nas santas Escrituras. O que Paulo está querendo dizer aqui? O que Paulo está querendo nos ensinar?
Paulo está querendo claramente aqui demonstrar a nós, irmãos, que o Evangelho não é uma boa notícia que surgiu do nada. O Evangelho não é uma boa notícia que surgiu de repente, pelo contrário. Paulo está destacando aos seus ouvintes que o Evangelho é a concretização histórica do plano salvador de Deus na eternidade e que foi revelado anteriormente nas Escrituras Sagradas. O que Paulo está nos ensinando aqui é que as Escrituras constituem-se como essa grande narrativa que nos contam do início ao fim a respeito do plano da história da salvação de Deus em Cristo. Meus irmãos, cada história, cada personagem, cada fato, cada símbolo da Escritura Sagrada, no fundo, aponta única e exclusivamente para Jesus. Quando a gente perde isso de perspectiva, a Bíblia se torna um amontoado de histórias desconexas e sem sentido para nós, mas quando a gente entende que todo o enredo das Escrituras nos apontam para Jesus, nos apontam para Cristo, nos apontam para a graça salvadora de Deus, todas as coisas começam a fazer sentido. E aí a gente lê o Gênesis, a gente lê a história de Noé, de Moisés, a gente lê a história de Davi, a gente lê a história de Elias, a gente lê a história de Israel, e as coisas começam a se encaixar. Porque não são histórias que estão distantes ou longe uma das outras, mas todas essas histórias, todos esses personagens, todos esses fatos e acontecimentos, eles apontam exclusivamente para Jesus. E Paulo tem uma preocupação muito importante com isso, porque se você observar com atenção o texto aos Romanos, você vai perceber que tanto no começo quanto no final do livro ou da carta aos Romanos, Paulo vai repetir esse mesmo ensino. Se você puder ler comigo, Romanos 16, versículo 25 a 26, é praticamente uma repetição dos primeiros versículos de Romanos, capítulo de número 1. Veja o que ele diz a partir do versículo de número 25. Ora, aquele que tem poder para confirmá-los pelo meu evangelho e pela proclamação de Jesus Cristo, de acordo com a revelação do mistério oculto nos tempos passados, mas agora revelado e dado a conhecer pelas escrituras proféticas por ordem do Deus eterno, para que todas as nações venham a crer nele e lhe obedecer. Glorificado seja o nome de Jesus. As Escrituras são o pano de fundo para a gente entender as boas notícias do Evangelho de Jesus. Mas também, em segundo lugar, o Evangelho das boas novas de Jesus se insere no pano de fundo do cumprimento das promessas de Deus nas Escrituras. Isso também está no versículo de número 2. Paulo está dizendo que foi feita uma promessa na antiga aliança. Paulo diz que foi feita uma promessa nas Sagradas Escrituras, mas que promessa é essa? É muito provável que Paulo está se referindo à promessa que o próprio Deus fez lá em Gênesis, capítulo de número 3, versículo de número 15, onde o próprio Deus declara a promessa de que da descendência da mulher nasceria um que desfaria o poder do pecado e do diabo, e que Deus suscitaria um para o resgate e redenção do seu projeto original para a criação. E essa pessoa, meus irmãos, é Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia. Jesus Cristo é o cumprimento da promessa de Deus nas Escrituras. Jesus Cristo é o ponto climático de toda a revelação de Deus ao longo da história. É em Cristo que Deus cumpre plenamente o seu projeto de salvar a humanidade. Glorificado seja o nome de Jesus. E eu leio aos irmãos o texto de Lucas, capítulo de número 1, versículos de número 67 a 70. Texto bastante conhecido, cântico de Zacarias, quando ele profetiza a respeito do seu próprio filho, João Batista. Ele faz uma declaração sobre Cristo, que tem absolutamente tudo a ver com isso que nós estamos dizendo.
Quando Zacarias é cheio do Espírito Santo, versículo de número 67 e 68, o texto diz que ele declara o seguinte: louvado seja o Senhor, o Deus de Israel, porque visitou e redimiu o povo. E atente a essas palavras: ele promoveu poderosa salvação para nós, na linhagem do seu servo Davi, como falara pelos seus santos profetas na antiguidade. Oh, meus irmãos, Jesus é o cumprimento da promessa das boas notícias de Deus nas Escrituras. Nós podemos alegrar o nosso coração, porque essa não é uma promessa que está pendente de ser resolvida. Essa não é uma promessa que está pendente de acontecer. O Evangelho diz respeito a uma boa notícia que já aconteceu. Jesus já veio, Jesus já encarnou, Jesus já morreu, Jesus já ressuscitou, Jesus já está assunto aos céus, Jesus voltará uma segunda vez. As boas notícias do Evangelho são algo a respeito do que já aconteceu de Deus em Cristo. Glorificado seja o nome de Jesus. Mas em terceiro lugar, esse texto de Paulo nos fala não apenas da natureza, do contexto, mas fala também do conteúdo dessa boa notícia. Fala no que exatamente consiste essa boa notícia do Evangelho de Jesus. E aqui Paulo vai fazer pelo menos 3 declarações. Primeiro, é que o Evangelho de Deus diz respeito às boas notícias, que tem como centro Jesus e aquilo que ele fez. Na parte A do versículo de número 3 está dito que esse Evangelho diz respeito acerca do seu Filho. Acerca do seu Filho. O que Paulo está dizendo é que o Evangelho não diz respeito sobre nós. O Evangelho não diz respeito à prosperidade, à cura, a milagres, a bênçãos ou a qualquer coisas desse tipo. Muito embora algumas dessas coisas possam acontecer como uma consequência do Evangelho, como algo que o Evangelho produz, essas coisas em si não são o Evangelho. O que é o Evangelho de Deus? O Evangelho de Deus diz respeito à pessoa de Jesus. Para Paulo, meus irmãos, fica muito claro que o Evangelho não diz respeito à nossa boa vida, que o Evangelho não diz respeito a uma mensagem de autoajuda sobre como podemos melhorar de vida. O Evangelho fala a respeito da pessoa de Jesus. Jesus é a boa notícia. Jesus é o Evangelho de Deus. Jesus é a razão para estarmos felizes e alegres nessa manhã. Receba essa palavra da parte de Deus em o nome de Jesus. Jesus é as boas notícias do Evangelho de Deus. Não há nenhuma outra boa notícia, meus irmãos, mais importante, que mais deveria alegrar os nossos corações, que não Jesus. Jesus. Jesus é suficiente. Jesus é suficiente para que nós possamos experimentar a plenitude de Deus nas nossas vidas. Mas em segundo lugar, Paulo também vai nos declarar que o Evangelho de Deus anuncia que Jesus é de fato o Rei Messias prometido e que veio instaurar o seu reino de amor, justiça e paz. É exatamente isso que ele diz na segunda parte do versículo de número 3, acerca do seu filho, que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne. O que Paulo está fazendo aqui é remetendo às profecias do Antigo Testamento, destacando que Jesus é o Rei Messias prometido lá no Antigo Testamento. Jesus não é qualquer pessoa, Jesus não é qualquer profeta, Jesus não é qualquer indivíduo, Jesus é o Rei prometido, o Messias ansiado, o Todo-Poderoso que veio reivindicar o poder e a autoridade do universo. E meus irmãos, talvez um dos textos mais lindos que nos falam sobre isso no Antigo Testamento, é o texto de Isaías, capítulo de número 11. E eu vou pedir ao irmão Thales, se possível, para projetar
mas eu gostaria que ele projetasse na nova linguagem, na nova tradução da linguagem de hoje, a NTLH. Isaías capítulo de número 11, versículos de número 1 a 5. Veja o que o profeta Isaías diz a respeito desse rei Messias prometido. Isaías capítulo de número 11. Isaías 11. Diz o seguinte, preste atenção que tem tudo a ver com o que Paulo acabou de dizer no versículo de número 3. Virá um descendente do rei Davi, filho de Jessé, que será como um ramo que brota de um toco, como um broto que surge das raízes. O Espírito do Senhor estará sobre ele, e lhe dará sabedoria, conhecimento, capacidade, poder. Ele temerá o Senhor, conhecerá a sua vontade, e terá prazer em obedecer-lhe. Ele não julgará pela aparência, nem decidirá somente por ouvir dizer, mas com justiça julgará os necessitados, e defenderá o direito dos pobres. As suas palavras serão como uma vara para castigar o país, e com o seu sopro ele matará os maus. Com justiça e com honestidade ele governará o seu povo. Meus irmãos, eu não sei se você consegue entender, mas pelo fato de Jesus ser verdadeiramente esse rei Messias prometido, que de fato já veio, isso significa que agora nós podemos descansar as nossas vidas, nós podemos descansar os nossos corações, reconhecendo que Ele é o nosso rei, e por ser o nosso rei, Ele está cuidando da nossa vida, Ele está cuidando da nossa casa, Ele está cuidando do nosso futuro, Ele está cuidando de você. Jesus é o rei Messias prometido de Deus, e por isso, meus irmãos, aleluia, nós podemos glorificar o seu santo nome, porque Ele está reinando e governando sobre todo o universo. Aleluia, aleluia. Mas também Paulo vai dizer, em terceiro lugar, que o Evangelho de Deus proclama que Jesus é o Filho de Deus encarnado, e que por sua morte e ressurreição no poder do Espírito Santo, Ele se tornou plenamente Senhor sobre tudo e todos. É o que nós lemos no versículo de número 4, quando Paulo afirma, e que mediante o Espírito da Santidade, foi declarado Filho de Deus com poder, pela ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Paulo está aqui novamente, mais uma vez, recapitulando 2 Samuel 7,14. Paulo está aqui mais uma vez recapitulando o Salmo de número 2 e declarando que o Filho de Deus, através do seu sofrimento e humilhação, foi exaltado pelo próprio Deus Pai e feito Senhor do universo. E Paulo vai desenvolver isso melhor em Filipenses capítulo de número 2, versículo de número 9 a 11. Onde ele afirma nesse, que é um dos hinos cristológicos mais maravilhosos do Novo Testamento. Por isso, Deus o exaltou à mais alta posição, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Cristo é o Senhor, para a honra e glória do Deus Pai. Você pode glorificar ao nome do Senhor Jesus Cristo nessa manhã? Aleluia. O Evangelho, meus irmãos, nos fala a respeito do Cristo que é Senhor sobre tudo e todos. Oh, meu irmão, eu não sei quais são as lutas ou dificuldades que você tem enfrentado, tem passado, mas jamais esqueça, jamais deixe de lembrar, como foi cantado, que Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Sua vontade vai sempre reinar. Terra e céu proclamam o seu santo nome. Nós podemos descansar nessa manhã, meus irmãos, em Jesus, confiando que Ele é o Senhor das nossas vidas. Glorificado seja o nome de Jesus. Mas já me encaminhando para o final dessa
mensagem, eu chego aqui ao nosso quarto ponto, ao quarto ponto que Paulo fala nesse texto. Depois de falar da natureza, do contexto, do conteúdo, Paulo agora vai falar a respeito da resposta. A resposta que temos que dar a essa boa notícia. Porque se é verdade que essa é uma boa notícia de Deus para nós, nós não podemos nos fazer de surdos, nós não podemos nos fazer de ignorantes, nós não podemos nos fazer como indiferentes a essa boa notícia. Nós precisamos responder a essa boa notícia. E Paulo vai dizer basicamente 2 tipos de resposta que precisam ser dados. Primeiro, como resposta, as boas notícias do Evangelho exigem de nós que compreendamos a nós mesmos como inclusos no plano de Deus para o mundo. É exatamente isso que ele diz na parte A do versículo de número 5. Veja o que ele escreve: por meio dele, por causa do seu nome, recebemos graça e apostolado para chamar dentre todas as nações um povo. O que Paulo está dizendo, em outras palavras, é que esse anúncio das boas notícias do Evangelho de Deus não são exclusividade para os judeus. Não são uma mensagem, uma notícia exclusiva para um grupo restrito de pessoas. Essas boas notícias chegam a todas as pessoas. Essas boas notícias chegam à sua vida. Não é uma boa notícia que fala de maneira generalizada para um mundo amorfo, despersonalizado, não. É uma boa notícia que chega para você. João, Maria, Pedro, Paulo, Lucas, Lígia, Antônio, José, Maria. É uma mensagem que chega para cada um de nós. E quando ela chega para cada um de nós, ela nos interpela, ela nos chama a um compromisso, ela nos desafia a dar uma resposta. E a grande questão, meus irmãos, que precisamos reconhecer diante dessa boa notícia do Evangelho, é qual é a resposta que o nosso coração tem dado a essa boa notícia. Qual é a resposta que o nosso coração dá a esse anúncio das boas notícias do Evangelho de Jesus para nós? Que em nome de Jesus, nessa manhã, em nome de Jesus eu oro assim, para que os nossos corações possam estar abertos, para que nós possamos responder positivamente a essas boas notícias do Evangelho de Jesus. Quantos querem responder positivamente a esse Evangelho? Glorificado seja o nome de Jesus. Mas o texto de Paulo também diz que há uma segunda resposta. Como resposta, as boas notícias do Evangelho exigem de nós crer e obedecer a Cristo. Perceba que no final da parte B do versículo de número 5, na parte B do versículo de número 5, está escrito exatamente isso: para a obediência que vem pela fé. Crer e obedecer. Crer aqui, meus irmãos, significa confiar plena e definitivamente nessa notícia, de que essa notícia é verdadeira. Mas obedecer aqui também significa submeter toda a nossa vida à verdade dessa notícia, para que uma vez que nós não apenas creiamos, nós possamos viver de acordo com essa boa notícia. Só que qual é o problema? É que muitas das vezes nós tomamos essa boa notícia apenas como uma informação qualquer. Muitas das vezes nós tomamos essa boa notícia apenas como mais uma notícia na vida da gente. E a gente não crê, a gente não se apropria. A gente não toma essa notícia como a notícia mais importante e extraordinária das nossas vidas. Mas por outro lado, também tem o problema de que às vezes a gente até pode crer, mas a gente não obedece, a gente não se submete, a gente não se coloca voluntariamente para ser transformado por essa boa notícia. E aí eu leio aos irmãos, 1 João, capítulo de número 5, versículo de número 3, a parte A, onde o apóstolo João vai resumir exatamente essa resposta que o coração dá ao Evangelho, essa resposta de amor que damos à boa notícia de Jesus, é exatamente a obediência.
Disse João, 1 João capítulo 5, versículo de número 3, a parte A, porque nisso consiste o amor a Deus, em obedecer aos seus mandamentos. Como é que a gente responde positivamente ao Evangelho? Como é que o coração da gente responde de maneira verdadeira ao Evangelho? Crendo que essa boa notícia é a verdade, mas não apenas crendo, submetendo a totalidade da nossa vida à obediência dessa boa notícia do Evangelho. E que em nome de Jesus nessa manhã também, Deus possa nos desafiar a submeter as nossas vidas à obediência à palavra de Deus. Glorificado seja o nome de Jesus. Enquanto os músicos já podem se aproximar, eu quero mencionar o último ponto, o último aspecto, que Paulo vai nos falar a respeito do Evangelho de Jesus, aqui nesse texto de Romanos. Paulo falou sobre a natureza, sobre o contexto, falou sobre o conteúdo, falou sobre a resposta, mas Paulo também fala aqui a respeito dos resultados que essa boa notícia deve gerar em nós. E eu acho interessante, pastor, que nesse texto de Romanos, capítulo de número 1 até, versículo de número 1 até o versículo de número 7, se você prestar atenção, leia com atenção em casa depois, em nome de Jesus. Paulo vai utilizar aqui, pelo menos por 3 vezes, a palavra grega kletos, que significa chamado, ou aquele que é comissionado para um serviço divino. Se você prestar atenção, no versículo de número 1, no versículo de número 6 e no versículo de número 7, Paulo vai empregar a palavra kletos, ou kletói, kletóis, chamado, para justamente descrever aquilo que o Evangelho de Deus precisa produzir na vida da gente. E aqui eu vou resumir, para concluirmos a mensagem dessa manhã em nome de Jesus. Em primeiro lugar, as boas notícias do Evangelho de Jesus devem me levar a realinhar a minha identidade pessoal em Deus. Veja que interessante, meus irmãos. Se nós pudéssemos, quem sabe, entrevistar o apóstolo Paulo e perguntar a ele: Paulo, o que esse evangelho, o que essas boas notícias que você está pregando, comunicando, geram como resultado na sua vida? Paulo possivelmente diria: olha, antes de conhecer o evangelho, eu era Saulo, que vivia cheio de mim mesmo, eloquente pelo meu conhecimento da tradição rabínica. Eu era alguém que vivia inflado pelo meu conhecimento da filosofia e da poesia grega. Eu era alguém que me achava demais por conhecer o direito romano, por ter prestígio diante da sociedade, diante da religião. Só que aí eu conheci o Evangelho de Jesus. E quando eu conheci o Evangelho de Jesus, todas essas coisas deixaram de ter importância para mim. E aí a gente perguntaria para Paulo: Paulo, mas então, quem é você? Você que é esse homem cheio de cultura religiosa, que conhece a filosofia grega, que conhece o direito romano, quem é você que tem prestígio social? Paulo diria: depois que eu conheci o Evangelho, eu não sou nada mais e nada menos do que um servo de Jesus Cristo. É exatamente isso que Paulo fala no versículo de número 1, na parte A. Eu fui chamado para ser apóstolo. Eu fui chamado para ser servo de Jesus. Mas em segundo lugar, o que Paulo nos ensina aqui é que as boas notícias do Evangelho devem também conduzir as nossas vidas a recalibrarmos o nosso propósito a partir dessa verdade. Perceba que aqui nós estamos chamando a atenção para algumas expressões que Paulo usa. E no versículo 1, na parte C, ele diz que ele é agora separado para o Evangelho de Deus. E eu não tenho tempo aqui, meus irmãos, para poder entrar nesses detalhes. Mas a palavra grega que Paulo utiliza aqui para falar sobre ser separado para Deus é a palavra hassidim, que é a mesma palavra que serve como raiz para a palavra fariseu. A palavra fariseu significa separado, separado para o zelo religioso.
É como se Paulo estivesse fazendo aqui um jogo de palavras e dizendo: olha, antes de conhecer o Evangelho, eu era separado para viver para mim mesmo, para a minha tradição religiosa, para os meus desígnios, para as minhas vontades. Mas agora que eu conheci Jesus, eu sou separado. Mas eu sou separado agora para o Evangelho de Deus. Meus irmãos, quando o Evangelho chega nas nossas vidas, a nossa identidade é mudada, mas também o nosso propósito de vida é mudado. Glorificado seja o nome de Jesus. E em último lugar, e aqui concluo, as boas notícias do Evangelho devem também reorientar não apenas a nossa identidade, não apenas o nosso propósito, mas também devem reorientar o nosso chamado individual. E aqui eu chamo novamente a atenção dos irmãos ao uso triplo dessa expressão kletos ou kletói em Romanos de 1 a 7. No versículo de número 1, Paulo vai dizer que ele foi chamado para ser apóstolo, Versículo de número 6, agora ele diz que os irmãos que estavam em Roma foram chamados para pertencerem a Jesus. E aí no versículo de número 7, ele usa pela terceira vez a expressão kletóis e diz: vocês foram chamados também para serem santos. Qual é o resultado prático que o Evangelho deve produzir na vida da gente? Nos fazer entender que somos chamados, assim como Paulo, para compartilharmos o Evangelho a outras pessoas. Você e eu fomos chamados para pertencer a Jesus. Aleluia, nós somos propriedade dele. Mas também, meus irmãos, nós somos chamados para sermos santos. Fique de pé nessa noite em nome de Jesus. Eu quero nesse instante orar com você e por você, pedindo que Deus, pelo seu Espírito Santo, possa nessa manhã inflamar essa boa notícia do Evangelho de Deus nos nossos corações mais uma vez. Como eu disse lá no início, lá no começo, notícias têm o poder, notícias têm a capacidade de mudar e de alterar as nossas vidas. Se isso é verdade, quanto mais o será quando nós estamos falando das boas notícias de Jesus. Se você crê assim, eu quero te convidar nessa manhã, aqui primeiro, se existe alguém entre nós, quem sabe, que ainda não recebeu esse Evangelho das boas novas de Deus na sua vida, e quer aceitar a Jesus, vem aqui na frente, por favor. Nós queremos orar por você. Alguém que de repente ainda não tem essa verdade como verdade para si. Alguém que ainda não recebeu essa boa notícia como uma boa notícia para si e quer entregar a sua vida para Jesus nessa manhã. Há alguém entre nós que quer fazer uma decisão por Jesus? Nessa manhã eu quero orar também por aqueles e aquelas que nessa manhã, de repente, não querem que essa boa notícia seja mais apenas uma informação qualquer na sua mente e no seu coração. Mas você deseja que essa boa notícia possa arder, possa queimar uma vez mais em o nome de Jesus na sua vida. E quando essa boa notícia queimar no seu coração, queimar na sua vida, você possa ser completamente transformado por Jesus. Feche os seus olhos nesse instante, em o nome de Jesus. Deus e Pai, nós queremos te louvar, te bendizer e te agradecer pelo teu santo e bendito Evangelho, pelas boas novas de Jesus. Se nós estamos aqui nessa manhã, Deus, se nós estamos aqui nessa ocasião, é porque essa boa notícia chegou nas nossas vidas. Jesus, esse Evangelho, essa boa notícia, é o Evangelho que nós conhecemos, é o Evangelho que queremos viver, é o Evangelho que queremos pregar. Infunde essa verdade nos nossos corações, Deus,
e que saiamos daqui inflamados, com o nosso coração queimando pela mensagem poderosa da boa notícia do Evangelho de Deus em Cristo. Abençoa a tua igreja, abençoa o teu povo, é o que eu te peço nessa manhã, em o nome de Jesus, e a igreja glorifica o nome do Senhor.